Agora sim o botãozinho foi apertado. Bom dia, então, para os nossos amigos que estavam treinando a leitura labial até então. Espero ter aprendido. Nós combinamos isso praticamente. E como é bom, né? Acho que se a gente acorda já com boa disposição, com bom humor, o dia promete. É bem melhor acordar sorrindo do que acordar, ai meu Deus, mais um dia. Perceberam a diferença? Então, acho que é esse o grande intuito do ser humano, de ao despertarmos, olhar e dar graças. Dar graças ao Criador pelo dom da vida. Dar graças ao Criador pela bendita oportunidade reencarnatória. Dar graças por tudo aquilo que está em nosso ao redor. Nossos familiares, o lar que nos abriga, o trabalho que nos dignifica, enfim, dar graças, né? Porque quando nós agradecemos, nós nos colocamos numa posição de humildade, porque tudo aquilo que nós angariamos, conquistamos, sim, foi por nossos esforços, por nossos méritos, mas, acima de tudo, pela benevolência e pela graça de Deus. Então, louvemos sempre o Criador. Vamos aguardar um pouquinho que as pessoas estão chegando. Tem lugares aqui do lado. Vamos aos recadinhos de sempre, né? Alguém pela primeira vez vem na casa? Muito bem. Então, nós, só avisando, que se vocês por acaso conheçam alguém, todo primeiro e terceiro domingo do mês, das 9 às 11 horas, nós temos um trabalho social que é direcionado a um grupo de apoio a gestantes. Não é simplesmente, então tá, eu vou lá que vou receber cesta básica. Não, o foco não é esse, gente. O foco é nós podermos ter esses momentos juntos para conversarmos, para darmos algumas palavras, algumas indicações, né? Então é bem interessante porque acaba, né, trazendo momentos importantes dessa situação que muitas vezes nos pega desprevenidos, por que não, né? Alguns marinheiros de primeira viagem, aquelas coisas todas. E é lógico, também tem essa característica de auxiliar as mães gestantes que não têm condições, né? E que no final do curso faremos uma doação de enxoval. Tá? Mas esse não é o grande foco. O foco maior é de estarmos juntos, conversando, nos entendendo cada vez mais. Sempre lembrando que nós precisamos de alimentos não perecíveis, de toda e qualquer espécie, são todos bem-vindos. Nós atendemos 70 famílias, né? Agora, você multiplica 70 numa média de 4 a 5 indivíduos por família, é um número significativo de pessoas que vêm bater a nossa porta, fora aqueles que batem do mesmo jeito sem estar cadastrados. Na medida do possível, a gente acaba fazendo também uma doação meio assim em off. Mas são 70 famílias cadastradas e a gente pede, então, para o mês de agosto, açúcar, biscoito e macarrão. Aqueles que assim puderem contribuir, nós agradecemos. Outros gêneros de alimento também são sempre bem-vindos. O que não falta é papelzinho. Vamos lá. Temos também, né, a viagem para Araxá e Uberaba, que será de 9 a 12 de outubro. Corram, faltam pouquíssimos lugares, né? Corra, meu pai, corre isso aí, corre, já foi correr comprar, vocês viram? A gente fala, já faz, e que vai passar por uma série de locais e aonde o passeio não é simplesmente aqui, nós vamos rezando e voltamos rezando, não é assim que funciona, fazemos a nossa parte também, mas existe também todo um momento de distração e de harmonia. Quem já foi sabe o que eu estou falando. Mais um papelzinho que vê assim, né? E nós temos também, né? Vocês já devem ter visto a casa, né? A Casa do Caminho, ela numa atitude pioneira, né? Ela já é pioneira na transmissão ao vivo via internet.
e mais uma ação pioneira, né, no lançamento do livro Coleção Mirabelli, volume 1, Mensageiros do Além e Honra ao Mérito. É um livro de estudo, é um livro para aquelas pessoas que querem conhecer um pouco mais da história, dos primórdios, principalmente deste médium, que era um médium de efeitos físicos maravilhoso. Né? Ele fazia coisas assim, né, aproveitando o tempo do arco da velha mesmo. Né? Então, ele afrontava poucas e boas e foi muitas vezes assim, vilipendiado, tratado como uma pessoa que era um embusteiro, um farsante, mas nada foi comprovado e, pelo contrário, cada vez mais ele dava exemplo de sua mediunidade física de modo assim extraordinário. Então, aqueles que tiverem interesse de estudo, de conhecimento histórico, não percam tempo. Aproveite a nossa livraria aqui, está com essa obra em plena ascensão. Ufa, né? Foi dito tudo, então. Então, agora vamos procurar nos adequar da melhor maneira possível. Sabemos que os espaços não são tão confortáveis assim, mas é com o conforto do nosso coração que nós buscamos elevar a esse Deus Pai, a esse Deus de amor. E a Ele, então, é que nós, humildemente, nos prostramos de joelhos. E do fundo de nossa alma, nós clamamos: Pai, eis-nos aqui, seus filhos amados, sabedores o quanto ainda devemos, sabedores o quanto ainda precisamos evoluir. Mas também sabemos, Senhor, que é por nós. Tu zela o tempo inteiro, nos indica o caminho, nos dá a oportunidade. E, acima de tudo, nos concede a paz necessária para seguirmos adiante. Dessa feita, que cada um de nós, mediante o nosso entendimento, mediante a nossa compreensão e vontade, sejamos capazes de sermos multiplicadores de tudo aquilo que recebemos. Cumpra, Senhor, sempre a tua e não a nossa vontade. E que assim seja. Graças a Deus. Hoje teremos, mais uma vez, o meu grande amigo Christian. Por favor, seja feliz, cara. Mais uma vez, bom dia a todos. Que alegria estarmos aqui mais uma vez reunidos, buscando sem dúvida aquele que é o nosso alimento da alma, aquele momento único em nossas vidas que nós vamos buscar o fortalecimento dos nossos espíritos, um melhor entendimento da nossa vida, da nossa realidade, para tentarmos cada dia mais vivermos de forma mais harmônica, mais consciente da nossa realidade espiritual, consciente dessas leis divinas que nos regem há tantos e tantos e tantos bilhões de anos, mas que agora nós estamos tendo a oportunidade de conhecer. Desculpa. E eu rogo a Deus novamente que possa nos abençoar, nos envolver com seu auxílio amoroso, para que aqui hoje recebamos de fato tudo aquilo que nós necessitamos, saindo daqui mais confiantes, serenos, harmoniosos, esperançosos e animados nessa nossa jornada terrena, pois sabemos que essa é uma oportunidade única das nossas vidas. E hoje o tema é um tema muito interessante, muito oportuno para todos nós. Nós vamos falar hoje sobre família, esse tema tão tranquilo de nós lidarmos diariamente. Sem dúvida, há quem diga ainda hoje que a família
é uma instituição que está fadada ao fracasso, que está superada. Vemos muita gente comentar, criticar, mas quando nós conseguirmos adotar uma postura mais compreensiva, nós conseguimos buscar o real entendimento dessa instituição e da importância da família em nossas vidas, nós vamos começar a perceber, entender melhor a nossa realidade e ver a importância que tem isso. E hoje nós vamos tentar conversar aqui um pouco sobre a família, mas na nossa visão, na visão espírita. A visão espírita que veio desvelar uma série de verdades para nós, até então mal compreendidas, fruto ainda de germes que foram trazidos por várias filosofias, todas as grandes civilizações, todos os grandes pensadores já traziam esses germes das verdades que hoje com o Espiritismo nós conseguimos compreender de forma mais clara, objetiva, concatenada em ideias, em um raciocínio lógico bem preciso, facilitando o nosso entendimento sobre a vida, sem dúvida. E nós vamos lembrar, e é interessante que analisando aquele livro, O Espírito e o Tempo, de Herculano Pires, que é um livro extremamente informativo para todos nós, nós vamos encontrar informações muito úteis da evolução consciencial da humanidade, de nós, até o ponto que nós chegamos hoje, como nós já evoluímos, como nós já progredimos em entendimento e em consciência. E ele traz um histórico muito interessante, lembrando lá do horizonte tribal, lá do momento em que nós ainda, na fase primitiva, tentando desvelar a natureza, interpretando o mundo sob a nossa realidade, ou seja, ainda num conceito antropológico, interpretando a tudo, buscamos vencer todas aquelas adversidades do horizonte tribal. Horizonte, ele trata em horizontes porque seriam períodos, poderíamos considerar como períodos da nossa história, ou também como horizonte, como faixa de compreensão que nós conseguimos alcançar. Qual que é o nosso horizonte? Até onde nós conseguimos olhar? Naquele momento nós tínhamos um horizonte, o horizonte daquilo que ainda era muito desconhecido. Então começamos a criar noções de divindade, o Deus Sol, o Deus Lua, o Deus Terra, e todas aquelas questões, as oferendas e tudo aquilo que era necessário para nós conseguir tentarmos compreender, entender aquela nossa realidade de natureza. E fomos evoluindo num segundo momento para o horizonte agrícola, a fase agrícola, onde já começam a surgir essas noções familiares, os agrupamentos que foram necessários para que nós conseguíssemos vencer a natureza. Fomos desenvolvendo essa noção de sociedade, adentrando o horizonte civilizado, onde aí sim surge a necessidade das leis, as leis não só aquelas leis divinas ou as leis de Moisés, que foram trazidas as leis morais, mas também as leis civis para regular as nossas condutas em sociedade, para regular aquelas noções de direito, dever. Interessante. Avançando um pouco mais, nós alcançamos o horizonte profético, que é o horizonte das profecias, que é trazido bastante no Antigo Testamento, para só então, já com o amadurecimento da nossa consciência, da nossa compreensão, já com o desenvolvimento da nossa razão, buscando um entendimento um pouco maior do nosso ser, quando nós conseguimos alcançar a abstração do pensamento, porque até então nós tínhamos um pensamento muito concreto, muito naquilo que era o hoje, aquilo que eu consigo identificar, cadeira é uma cadeira, mas para conseguirmos abstrair, transcender aquela realidade, encontrar um entendimento daquilo que realmente é a nossa essência, que é espiritual, para chegarmos aí sim no horizonte espiritual, o horizonte que nós estamos vivendo hoje, horizonte em que o mundo, o plano espiritual já se desvelou para nós, já como Consolador prometido por Jesus veio nos trazer informações muito válidas da nossa essência, da nossa natureza, da nossa realidade de espíritos, que até então foi muito negado pelo materialismo. Se nós buscarmos influências históricas e o processo de formalismo das religiões, nós vamos entender que nós partimos de um natural, desse horizonte tribal, onde as manifestações espirituais ocorriam naturalmente na natureza,
Nós temos reminiscências de Orenda, Maná e tantas outras questões tribais. Fomos formalizando, pouco a pouco, com a referência tribal dos chefes da tribo. No horizonte agrícola, nós vamos encontrar também referências já do culto familiar. E nós fomos encontrando esse processo de formalização, toda a influência na parte de civilização. O próprio cristianismo sofreu uma influência muito grande do processo de formalismo pela influência judaica da época. Por quê? Porque os próprios apóstolos tinham esse conceito, tinham essa noção, essa religião que eles seguiam. Então, questões sacerdotais, circuncisão e tantas outras questões foram sofrendo um processo de formalismo, de dogma. E hoje nós estamos tentando, com o Espiritismo, tentando entender essa realidade espiritual e dentro desse processo de formalismo que aconteceu em nossas vidas, voltar ao natural, através do conhecimento das leis de Deus. Então nós partimos de um natural, daquilo que era natural, reconhecer, conforme a ciência foi avançando, a nossa razão, o nosso entendimento, enfrentando questões de dogmas, nós passamos a negar aquilo que era o natural, fruto de um materialismo, daquilo da época, do concreto, para chegarmos hoje, e através da informação do plano espiritual, nós começarmos a compreender novamente o que eram aquelas manifestações, agora de forma assim, mais científica, experimental, comprovada, fundamentada em leis divinas, leis naturais, que regem a nossa natureza, e encontrarmos assim toda essa nossa realidade desvelada para todos nós e que nos ajuda a compreender tão bem a nossa vida, a nossa realidade. E é interessante, quando começamos a compreender hoje essas questões, e por exemplo, sabemos hoje que somos seres espirituais, inteligências. Nós somos hoje uma individualização do princípio inteligente. Nós, ser espírito, revestido sim desse corpo carnal, mas em essência espíritos. Imortais. Por que imortais? Porque fomos criados em determinado momento, simples e ignorantes, mas não teremos fim. Estamos submetidos pela lei de evolução, a todo momento buscando através dessas diversas encarnações ou reencarnações o nosso progresso, a nossa evolução. Então já tem mais uma outra lei revelada, a lei da reencarnação. E todas essas questões para nós começarmos a entender o porquê dessa dinâmica familiar em nossas vidas. Quem será que são aquelas pessoas que estão ao nosso redor? Quando nós chegamos nesse conceito que somos todos individualidades, que buscamos em determinado momento esse formato familiar, esse formato de conjunto, esse formato social, para vencermos o mundo, nós agora conseguimos compreender uma realidade diferente. Não só para vencermos essa realidade, mas nós estamos submetidos a uma lei que é a lei do progresso. Esse progresso, ele antes de ser coletivo, ele é um progresso individual. Cada um de nós guarda todo um passado histórico de aprendizado, toda uma questão de dificuldades e desafios, de reminiscências, toda uma memória espiritual que aflora nesses momentos que nós estamos aqui reencarnados. E eu digo reencarnados por quê? Porque se nós olharmos para trás, nós vamos perceber que nós, ou olharmos para a nossa realidade hoje, nós já conseguimos identificar um progresso realizado. Então, nós não estamos encarnando aqui pela primeira vez, mas sim reencarnando. Estamos submetidos a esse processo evolutivo. Então, quando temos essa noção do reencarne, desse processo, da necessidade de nós buscarmos esse aprimoramento moral, o desenvolvimento dessas nossas virtudes, de realmente buscarmos o resgate consciencial, todas aquelas nossas dificuldades que pouco a pouco nós fomos adquirindo, porque, vamos lembrar, fomos criados em determinado momento, simples e ignorantes, passamos por todo esse processo. No horizonte tribal, chegamos no momento agrícola, civilizado, onde as facilidades, onde as tentações foram nos convertendo, foram fazendo parte de nossas vidas, fomos nos desviando. Aqueles que conseguiram uma resistência moral maior venceram e progrediram mais rápido que nós. Mas nós que nos deixamos levar por todas essas facilidades e tentações daquela época, que hoje fazem parte de nossa vida, a título de imperfeições, estamos chegando aqui hoje com um grande compromisso, vencermos isso dentro de nós, através do aprimoramento moral,
através do nosso resgate consciencial, e fruto desse processo histórico, dessa evolução, que remonta a muitos anos, nós temos um longo passado. E muitas vezes as pessoas que estão ao nosso lado fazem parte de todo esse processo, podem sim ter uma ligação de afeição moral, uma relação simpática ou antipática. Quando nós falamos de simpatia ou antipatia, nós podemos aqui chegar a uma definição que a doutrina nos traz, que é a definição de afeição moral, de afinidade mesmo, de pensamentos, sentimentos, de realidade existencial. Então, muitas vezes, pessoas cruzam o nosso caminho, nós olhamos para ela, não sabemos porquê, mas parece que aquilo conflita conosco. Ao mesmo tempo, nós encontramos pessoas no acaso, em determinados momentos, achamos que é o acaso, mas aquelas pessoas fazem tão bem, parece que pensam como nós, parecem ser muito mais nossa família do que realmente é nossa família aqui, no plano terreno. E tudo isso para nós chegarmos a entender que antes de nós sermos seres materiais, nós somos seres espirituais em aprendizado terreno. Então nós estamos aqui buscando essa vivência, buscando esse aprendizado, tentando entender nossa realidade. E fruto de tudo isso que nós já passamos, nós fomos através dos pensamentos, sentimentos, todas essas ligações sinceras que nós fomos realizando ao longo do tempo, nós fomos construindo a nossa verdadeira família, que é a família espiritual, que inclusive nos acompanha. Conhecemos hoje a realidade espiritual, a realidade das colônias espirituais, do plano astral. O livro Nosso Lar, inclusive, do André Luiz, psicografia do Chico Xavier, nos retrata muito bem isso. E tem uma das falas do livro que nos diz claramente que nós aqui vivemos um formato, uma dinâmica de família, que é uma cópia imperfeita da família espiritual, onde nós estamos aqui buscando desenvolver esse nosso trabalho juntos, buscando esse aprendizado, mas ainda fruto de muito orgulho, de muito ego, de muito egoísmo, de muita vaidade. Ainda não estamos totalmente dedicados a esse formato em busca de um progresso individual, mas também coletivo, porque quando nos propomos a nos unir nesse formato família, nós estamos aqui com dois objetivos. O primeiro, o nosso progresso individual, sim, mas inseridos num núcleo onde nós temos um compromisso, o compromisso do progresso da família, do progresso espiritual de todos aqueles que compõem aquele núcleo. Estamos hoje aqui falando, sim, de família, mas podemos estar inseridos em qualquer instituição, em qualquer círculo social. Toda vez que estamos envolvidos nesse cenário, com pessoas ao nosso redor, nós temos objetivos ali a alcançar. Nós temos um aprendizado a ser adquirido. E com a família, e principalmente a família, e o que a doutrina espírita vem nos revelar, o compromisso é muito maior, porque a família realmente é o nosso laboratório de experiências, é onde nós vamos ali ter o nosso grande compromisso de aprendizado, onde vão estar inseridos aquelas pessoas mais próximas do nosso ciclo familiar, em busca de aprendizado e muitas vezes buscando uma reconciliação há muito tempo esperada, há muito tempo sonhada. No livro Missionários da Luz, nós vamos ter um relato belíssimo, que é o da reencarnação de Segismundo. E é interessante, está no capítulo 13, livro Missionários da Luz, que é do André Luiz também, psicografia do Chico Xavier. Aquele que tiver curiosidade, esses livros do André Luiz, eles nos trazem um retrato do plano espiritual muito interessante. E nós conseguimos traçar esses paralelos. E nesse caso de família, e da reencarnação especificamente, ele vem nos falar o seguinte, que Segismundo, ele estava para reencarnar. E ele estava para reencarnar justamente na família daqueles que ele tinha sido o algoz. E foi necessário todo um processo de aproximação, um perdão ainda no plano espiritual, porque foi necessário que no momento de sono, de vigília, houvesse essa aproximação, os dois tivessem um contato. Então a família que receberia esse espírito e o espírito que estava para reencarnar tivesse esse contato, tivesse uma aproximação, tivesse a necessária
compreensão daquilo que ocorreria, a necessidade da reconciliação, o perdão, para que assim pudessem reencarnar. Teve todo um processo também de assimilação fluídica. Ele conta, inclusive, uma das questões científicas que é até interessante de nós observarmos, como um espírito ele vai reencarnar numa figura tão pequena. Um bebê, que é um processo, porque o nosso perispírito, que é o nosso corpo espiritual, ele molda o nosso espírito e ele faz essa união célula a célula com o nosso corpo físico. O nosso perispírito é do nosso tamanho. Então é um processo totalmente de hipnose, de indução de toda essa equipe espiritual que ajuda a fazer essas operações cirúrgicas de redução perispiritual, processo de hipnose de indução, para que ele consiga mentalizar aquela figura materna, de feto, e consiga realmente... Então o processo ele é muito lindo, muito bonito, isso tudo sem contar a relação sexual e todas as outras partes que também vêm nos trazer noções muito mais exatas e mais próximas desse poder, dessa questão da cocriação que é belíssima, que faz com que nós consigamos compreender a beleza, a natureza de Deus. Aliás, o Espiritismo ele também tem essa peculiaridade, nos trazer com muita clareza, pelo menos até onde a nossa compreensão foi capaz de adquirir, que hoje estamos vivendo essa última fase de conhecimento, que é a fase da doutrina espírita. Não que ela vai ser a última, mas ela é hoje a que nós temos, retratando a nossa realidade, a nossa verdade, porque ela vai avançando de acordo com a nossa compreensão, ela é dinâmica. E hoje nós já temos noções da beleza, da natureza, dos atributos de Deus. Deus não como uma pessoa, não como aquela noção antropomorfológica, no sentido de reflexo daquilo que é a imagem e semelhança nossa, mas como inteligência suprema e causa primária de todas as coisas, como um ser único, como um ser eterno, porque não teve um início e também não vai ter um fim, que reflete as suas leis em seus atributos de soberana bondade, de soberana justiça, e que permite com que aconteça conosco apenas aquelas coisas que vêm para o nosso aprendizado. E quando nós estamos inseridos nesse formato familiar, e nós começamos a ter a compreensão que somos, antes de seres coletivos, seres individuais, que têm uma necessidade de aprendizado, que quando estamos nesse agrupamento, nós temos várias individualidades buscando aprendizado, que nós temos também esse compromisso em família, nós temos acima de tudo Deus, que não permite que nada aconteça conosco que não para o nosso bem, que é todo bondade, é todo justiça. Nós vamos entender que aquilo que se passa conosco não vem senão para o nosso aprendizado. Nós começamos a compreender sobre uma ótica mais consciente a nossa vida, a nossa realidade. Nós vamos encontrar naquele parente, muitas vezes denominado difícil, como a maior oportunidade de aprendizado, como às vezes o nosso maior compromisso existencial. Muitas vezes até adentramos a doutrina espírita, olhamos as referências de tantos missionários que construíram obras de caridade belíssima, mas muitas das vezes nosso maior compromisso é vir para se reconciliar apenas com aquele nosso companheiro da família, é tentarmos melhor compreender, reconciliar, e desenvolvendo e resgatando esse amor, pouco a pouco, fruto de uma desavença muito grande do passado. Não para nós fugirmos daquilo que é o nosso maior compromisso, que muitas vezes encontramos, seja na seara espírita ou no trabalho material mesmo, processos de fuga que facilitam a nossa vida, mas facilitam por um lado, mas podem representar um grande prejuízo para a nossa evolução. Porque estar inserido nesses ambientes é uma oportunidade de aprendizado. Quantas vezes nós vemos pessoas que vivem só no trabalho, não estão nunca em casa, não participam dessa dinâmica familiar, de compreensão, de respeito, porque está ali realmente a nossa oportunidade de desenvolver virtudes. Quando nós olhamos as causas dos males, e ali o Evangelho, segundo o Espiritismo, vem nos falar com muita clareza. Se nós imaginarmos uma árvore, a sua raiz seria o orgulho.
o seu tronco, o egoísmo. Então essa raiz do orgulho, o tronco, o egoísmo, seriam a causa de todos os outros males, maledicência, vaidade, todas as outras questões que a gente vê diariamente, todos os vícios de toda a sorte, de todas as imperfeições, nascem do nosso orgulho e do nosso egoísmo. E quando nós começamos a compreender que é vencendo esse sentimento dentro de nós, o orgulho, o egoísmo, que justamente é a negação do amor, da caridade, da humildade, da simplicidade, nós vamos perceber quanto nós temos ainda que avançar, quanta oportunidade nós temos de aprendizado, de trabalho terreno, quantas coisas maravilhosas nós temos para desenvolver ainda na nossa vida, olhando só para a nossa família. E quando nós compreendemos essa noção de família, e lembramos lá de Jesus, quando chegaram a ele e falaram, olha, eis que a sua mãe e os seus irmãos estão aí fora. E ele fala, quem é minha mãe e quem são meus irmãos? Já trazendo desde aquela época a noção de que a família não é só essa da nossa carne, mas é uma família espiritual. E que na célula familiar nós temos muito daquelas pessoas que realmente têm uma relação de afeição moral muito sincera, muito próxima, fruto da nossa família espiritual, e que mesmo dentro daquelas desavenças, mesmo dentro daquelas pessoas que estão ali inseridas em busca de aprendizado, ainda que seja a mesma existência, ali uma grande oportunidade de fazer daquela pessoa também nossa família espiritual, porque a todo momento nós estamos construindo. E isso vem nos deixar muito claro que o reencarne, que a morte do corpo físico, não acarreta um rompimento das relações, mas ao contrário, ela vem fortalecer. Ela vem nos dar uma noção clara dessa nossa oportunidade de a todo momento construir a nossa família espiritual através das relações sinceras de afeto, buscando aproximar as pessoas que estão ao nosso redor desse entendimento do amor. Porque o amor, sem dúvida, é aquele que um dia nos unirá em humanidade. Ele será a nossa maior bandeira. Ainda hoje, é necessário que existam leis nos mostrando aquilo que nós podemos ou não podemos fazer, que nós podemos, se passarmos o farol vermelho, nós vamos receber uma multa. Então, sempre com uma coação ali, sempre trazendo algum reflexo negativo para nós e impedindo, nos mostrando aquilo que nós podemos ou não, trazendo realmente um roteiro de conduta, que nós não podemos prejudicar o nosso próximo e tantas outras questões, mas ainda afetas ao campo daquilo que nós estamos, nas relações intersubjetivas entre pessoas. Mas quando nós conseguimos alcançar que dentro das leis de Deus, e a qual a lei de amor, justiça e caridade, ela reflete muito bem isso, nós vamos encontrar ali um grande compromisso que é conosco mesmo. Ele não só vai regular as nossas relações entre pessoas, mas acima de tudo a nossa relação conosco mesmo, com Deus, com a família, como nós estamos sendo nesses nossos ambientes. Nós estamos exercendo de fato a figura do bom pai, do bom filho, do bom irmão. Nós estamos realmente fazendo aquele melhor que nós podemos? Nós estamos deixando de lado o nosso orgulho, o nosso egoísmo, as nossas individualidades que querem aflorar a todo tempo, como se tivéssemos uma ânsia de vivenciar o prazer incessante em nossas vidas, para realmente olhar para o nosso lado, enxergarmos a necessidade, enxergarmos aquele irmão tão próximo de nós, pedindo muitas vezes apenas um olhar, um sorriso, uma compreensão, um abraço. Estamos sendo tolerantes, pacientes, compreensivos. Olha quantas oportunidades de exercício, por isso o nosso laboratório de experiências diárias. Ali realmente é o laboratório onde nós estamos aprendendo a amar. É realmente o que nós viemos fazer aqui, aprender a amar. Aprender a amar aquelas pessoas que, apesar de pensarem diferentemente de nós, são espíritos como nós, que também estão submetidos às mesmas leis, ao mesmo aprendizado, que também está num processo evolutivo, que também traz um passado que necessita vencer dentro dele,
Quando nós começamos a buscar esse entendimento da vida e começamos a trabalhar dentro de nós, nessa renovação de atitudes, pensamentos, sentimentos, a mudança que nós queremos operar no mundo, no outro, quando a nossa preocupação é: vou me melhorar, porque me melhorando eu vou melhor compreender o outro, eu vou mostrar para o outro que eu realmente estou entendendo essa realidade toda. Eu estou refletindo, através da minha mudança, aquilo que eu quero mudar no mundo. Porque sabemos que tudo está submetido a esse processo evolutivo. Não só nós, espíritos, mas também nosso planeta está em processo de evolução. Tudo evolui. Nesse livro Espírito Tempo deixa muito claro, desde o átomo até o arcanjo, até as figuras energéticas que superam a nossa realidade de compreensão do supremo da evolução, do progresso, onde estaríamos integrados completamente, plenamente no pensamento divino, como seus verdadeiros auxiliares, até chegarmos a essa condição de compreensão, temos um longo caminho a alcançar. E em respeito a tudo e a todos, porque tudo reflete a criação de Deus. Os animais, vegetais, minerais, tudo aquilo que está ao nosso redor, submetidos ao mesmo processo, tudo contribuindo, tudo evoluindo para um dia chegar a integrar esse pensamento divino, a partilhar desse momento único de nossas vidas. É interessante nós começarmos a observar essa nossa vida, entendermos que muitas vezes olhamos aí fora, vemos o noticiário, aquilo cai com um baque tão grande em nós, parece que nós perdemos a vontade de viver, vemos a desonestidade, vemos a corrupção, vemos tantas coisas acontecendo e nos deixamos influenciar por tudo isso. Mas nos esquecemos que nas grandes transformações, como se fizéssemos uma faxina, se nós vamos visitar um conhecido e chegamos e está tendo uma faxina, as mesas, cadeira, tudo fora do lugar, qual que vai ser a nossa impressão? Nossa, realmente, né? Tá tudo muito estranho, confuso, tudo fora do lugar. Nossa, já vem um pensamento de crítica, mas muitas vezes essa faxina que está acontecendo, ela é necessária. Tudo aquilo que está vindo, todo esse processo é um processo natural de transformação que vem se operar justamente nesse momento que estamos vivendo, essa fase de transição, onde a humanidade está buscando uma maior consciência da sua realidade, buscando um maior entendimento de todo esse cenário que envolve as nossas vidas, buscando realmente essa transformação interior. Hoje já vemos tantos e tantos e tantos grupos de voluntários. O Brasil, sem dúvida, disparado, é um dos países que mais tem essa prática de voluntariado no campo espírita. Olha quantas questões e tantas outras religiões que já despertaram também, que têm o seu propósito útil, porque tudo contribui para o bem, para o amor. E nós temos esse conceito tolerante, nós sabemos que todos contribuem, o Espiritismo está aqui para auxiliar tudo e a todos na compreensão das leis divinas, porque sabemos que o nosso maior compromisso é essa harmonização com as leis divinas, essa harmonização quando nós compreendemos, primeiro, quais são as leis de Deus, a que todos estamos submetidos. Compreendendo isso, nós vamos tentar harmonizar a nossa vida, nossos pensamentos, nossos sentimentos, nossas ações a essas leis, vivendo em harmonia com as leis de Deus. É esse o nosso processo de aprendizado. Quando nós conseguimos entrar nisso, nós vamos entender um pouco mais o que é a felicidade. Que ela, sem dúvida, ela é consciencial, ela é fruto do nosso progresso realizado. Essa felicidade que nos integra nessa realidade cósmica, porque está tudo interligado, em pensamento, em sentimento, em emoções, nos fazendo, mesmo olhando para alguma aparente situação de inferior, nós vamos olhar aquilo com os olhos de Deus e nós vamos enxergar ali um progresso que tem que ser realizado, uma forma de aprendizado. Nós vamos encontrar o bom ânimo, a alegria de viver, de servir e saber que há um longo processo de aprendizado submetido a todos nós. E que todos nós temos o mesmo potencial divino. Que todos nós temos um caminho
a alcançar, e o caminho do amor é o caminho mais seguro que vai nos nortear nesse caminho. Quando aprendermos a amar, nessa palavrinha, em essência, esse sentimento sublime, e colocarmos isso em nossas vidas, principalmente nos nossos ambientes domésticos, na nossa família, nós vamos ver como se um milagre se operasse, sem dúvida. Nós vamos ser compreensivos, tolerantes, nós vamos nos desapegar, nós vamos fazer tão bem para aquele núcleo que nós vamos perceber aquilo que Jesus quis nos trazer. E nós vamos, muitas vezes, quando receber uma ofensa daquele nosso companheiro do dia a dia, nós não vamos olhar para ele, não vamos criticar. Nós vamos simplesmente compreender que muitas vezes ele ainda é vítima da sua ignorância. Nós vamos olhar para ele como um bebê. Quando recebemos um tapa de um bebê, nós revidamos? E qual a diferença? É a compreensão, é o entendimento, é a lucidez, é o discernimento lúcido que o Espiritismo nos convida, essa proposta educativa de renovação, que vai sem dúvida fazer com que nós nos tornemos pessoas melhores. E nesse caminho nós vamos modificar as pessoas ao nosso redor com o nosso exemplo e fazer disso parte integrante desse processo de evolução para, quem sabe, um dia, e mais próximo o possível, cada um fazendo a sua parte, alcançarmos o tão sonhado mundo de regeneração. A nossa próxima fase de humanidade que estamos caminhando e buscando com fé em Deus, né? Graças a Deus. Tem lugares aqui para sentar. Alguém tem algum comentário? Pois não. Bom dia. Bom dia. Bom dia para todo mundo. Você falou da questão do bebê e tal, quase agora. Eu gostaria de saber de você se existe uma inteligência espiritual, uma compreensão espiritual que é diferente da nossa, que nós temos aqui na Terra, aqui, como encarnado, que pode fazer com que a gente compreenda e entenda essas coisas. Se existe a diferença da inteligência espiritual e a inteligência normal que nós temos aqui. A inteligência ela é uma só. Nós, como seres espíritas ou espirituais, o espírito ele é a inteligência. O cérebro seria o mecanismo de manifestação. Então, quando nós falamos em inteligência, nós estamos falando em sinônimo do espírito. O princípio inteligente é o espírito, somos nós. Então, nós somos a inteligência. Nós, a partir do momento que chegamos num ponto em que conseguimos individualizar esse princípio, então vamos pensar num processo evolutivo. Enquanto princípio espiritual, nós estagiamos por todos os reinos. Então, por que tudo progride, desde o átomo até o arcanjo, até a integração no pensamento divino? Porque ele passa por todo esse processo evolutivo. Então, princípio espiritual estagiando por todos os reinos, mineral, vegetal, animal, até chegarmos à individualização desse princípio inteligente, num processo de conscientização, desenvolvimento da razão com o homem. Nesse processo, nós conseguimos identificar que somos seres pensantes, que somos individualidades em progresso. E nesse processo de individualidade, nós estamos aqui buscando esse aprimoramento. A inteligência faz parte desse processo, nosso processo de evolução, de compreensão. Então, nós não temos como comparar a inteligência material. A matéria é uma coisa, a inteligência é outra. E nós temos um terceiro elemento, seria Deus, né, o nosso Criador. Então, nós temos Deus, Espírito e matéria. Então, Espírito, nós, inteligência. Tudo que não é Espírito é matéria. Tudo o resto. E tudo isso fica muito claro quando nós começamos a estudar a doutrina e desvelar através das leis naturais, leis de Deus. Muitas coisas que antigamente foram tidas como milagre, hoje são explicadas à luz da lei natural. Aqueles que ainda não tiveram a oportunidade, a própria casa aqui oferece cursos para a gente tentar buscar esse entendimento, essa compreensão de toda essa realidade e perceber como nós estamos inseridos nesse meio. Por que nós fazemos parte de tudo isso? Qual que é o nosso compromisso enquanto seres inteligentes
de participarmos desse processo. Como nós estamos lidando com a matéria, que é a criação de Deus, que são desdobramentos do fluido cósmico universal, que nós chamamos, é um fluido genericamente chamado, que é o que compõe toda a matéria aqui existente. Então, suas diversas misturas, desdobramentos, vão formar tudo aquilo, inclusive o nosso corpo físico e o nosso corpo espiritual. Porque nós temos algo que modela. Nosso espírito é como se fosse uma chama divina. Nossa inteligência não tem um formato próprio. Então, o que modela o nosso corpo é o nosso corpo espiritual, que é uma matéria quintessenciada semimaterial. Então, ela dá uma forma do que é abstrato, que seria o nosso espírito, tem uma forma material que depois vai modelar o nosso corpo. Então, que vai fazer com que se una o nosso corpo ao espírito. Então, quando nós olhamos, nós somos esse ser trino. São 3 em 1. Então, o espírito é isso. Espírito, perispírito, corpo físico. Então, essa é a nossa realidade hoje, que nós buscamos a compreensão no plano terreno. Quando estamos encarnados, estamos apenas sem o corpo físico, mas permanecemos espírito e perispírito. Que é isso que nós, quando nós falamos de evidência, manifestações, os fenômenos mediúnicos, nós enxergamos, na verdade, é o perispírito, que é aquilo que está modelando o espírito. Talvez uma faixa de compreensão mais evoluída, quando já não tivermos mais a necessidade do perispírito, dessa interação com a matéria, aí nós vamos conseguir compreender, mas aí isso ainda muito além da nossa compreensão, nessa integração de seres energéticos com o pensamento divino, nós vamos começar a entender um pouco mais fruto dessa evolução. Eu não sei se eu respondi, se era mais ou menos nesse sentido. Um pouquinho longe ainda. Então, um pouquinho... Mas alguém quer fazer uma observação? Comentário, críticas e sugestões? Ninguém? Beleza. Suas considerações finais, então. Acho que o sentimento é de muita alegria. Eu acho que todos nós, por estarmos aqui, vencendo o domingo de manhã para buscar realmente esse alimento para a nossa alma, esse fortalecimento, essa consciência maior do nosso ser. Eu só tenho a agradecer a oportunidade, agradecer a todos esses mentores, benfeitores, amigos que deram a oportunidade dessas palavras que foram trazidas aqui para todos nós, todo esse entendimento, todos esses pensamentos, tudo isso que faz parte da nossa vida, nos chamando realmente, nos convidando a uma vida melhor, a nós entendermos esse novo referencial de vida e caminharmos rumo ao progresso, fazendo parte efetivamente desse processo evolutivo. E isso se alcança, sem dúvida, como eles trouxeram aqui, através do amor. Quando nós aprendemos a vivenciar o amor, amor que o dia que for vivenciado por todos fará com que realmente nós estejamos no caminho certo, no caminho da compreensão, do respeito, da tolerância, da humildade, da simplicidade, da justiça, da misericórdia, todas aquelas virtudes que farão com que nós nos distanciemos diariamente do orgulho e do egoísmo. Então que possamos, a cada dia, aprender a amar nas pequenas coisas e aproveitar a alegria de viver em tudo aquilo que está ao nosso redor. Vivermos, acordarmos alegre, como o Mauro falou, bendizendo o dia. Imaginemos nós, os seres mais inteligentes da criação, na condição de seres humanos, acordamos emburrados muitas vezes, com o pé esquerdo, chutando, maldizendo, não falamos sequer um bom dia, uma boa tarde. E as flores desabrocham quando vem o sol, os pássaros cantando, a natureza em harmonia. E nós, é um contrassenso. Vamos olhar mais a natureza, o sol, a criação divina, apreciar o pôr do sol, andar descalço na grama, abraçar uma árvore, e tantas outras coisas simples da vida que realmente fazem todo sentido, mas que o mundo moderno, apesar de trazer tantas facilidades, tem nos distanciado tanto dessas pequenas coisas que fazem toda a diferença na nossa vida. Vamos relembrar a infância de antigamente e como éramos felizes. Estamos nesse processo de volta ao natural, de volta a esse momento de alegria. Vamos ser mais alegres, vamos compreender a beleza divina e Deus em tudo e em todos. Graças a Deus. Dá tempo? De última hora. Christian, claro que o nosso amigo Lourenço, bom dia, Lourenço, te faz uma colocação.
Saudades, abraços a todos os presentes, porque as crianças tidas como inocentes e os velhos indefesos, porque as pessoas boas e honestas que dormem após exaustivo dia de trabalho honrado em favor da sobrevivência da família, enquanto outros que se divertem e nada sofrem. Poderíamos fazer ainda várias perguntas que certamente forçariam respostas nos leigos cientistas e religiosos, embora nem sempre adequadas à realidade espiritual. Por isso acontece o entendimento espiritual, frente à lógica das leis divinas e lacunas dos próprios espíritos. É mais uma observação, mais um comentário do Lourenço do que provavelmente uma pergunta, então. Então, realmente, é uma reflexão que temos que fazer, né? E falar alguma coisa a respeito disso? Maravilha. Muito obrigado pela sua observação, meu querido. Mas é importante realmente nós refletirmos por todas as coisas que acontecem em nossa volta. E para se fazer uma reflexão, nada melhor do que uma oração. Oração essa que tem que vir do fundo de nossa alma. E todo e qualquer trabalho em casa espírita, ou um trabalho de um templo religioso, a oração se faz presente no seu início e no seu término. E nesse instante é importante a nossa colaboração. Então, todos nós aqui, nós vamos jogar o pensamento ao alto, solicitando a Deus, o Pai, Jesus, o Mestre, os amigos da equipe espiritual aqui presente, todos os nossos benfeitores, nossos mestres, nossos anjos guardiões. E a eles é que nós clamamos. Onde possa haver um leito de dor, que nesse instante possa ser derramado como um bálsamo essas energias salutares, higienizando, cicatrizando cada ferida, seja ela do corpo, seja ela da alma. Fortalecendo também aqueles que zelam por esses entes queridos que passam por provações, dando-lhes bom ânimo, dando-lhes a oportunidade do refazimento, dando-lhes mais uma vez a oportunidade de se amarem. Por todos aqueles que se encontram na pátria espiritual, caminhando ainda pelo Vale das Sombras, esses nossos queridos irmãos que ainda não conseguem enxergar a luz, que possam ser tranquilizados, que eles possam, Senhor, poder arrancar este mal pela raiz do orgulho e da vaidade, da prepotência e da arrogância, e que eles se coloquem de joelhos no meio da lama, a clamar pelo amor bendito do Pai. Por nesses nossos queridos irmãos, nós oremos. Por nós mesmos, que possamos, ao retornar aos nossos lares, sejamos o primeiro a abrir a porta e a sorrir e a desejar um bom dia. Que possamos multiplicar tudo aquilo que aqui recebemos. Que possamos ser seus emissários de paz e luz, aonde estivermos. Agradecidos estamos, ó Pai, por essa bendita oportunidade de estarmos aqui, ao mesmo tempo, trabalhando em seu nome. Que teu amor, que teu carinho, que tua paz nos envolva.
que possamos levar adiante tudo isso e sermos luzes aonde formos, brilhando intensamente a chama do teu amor que há em nós. Que sejamos teus instrumentos de paz, hoje, amanhã e sempre. E que assim seja, graças a Deus. Os trabalhos continuam, mantemos essa mesma harmonia. Nós vamos agora passar para a cana de passe. Aqueles que tiverem, então, o passe magnético serão os primeiros a ser atendidos, logo depois o espiritual. Aguardem a orientação dos nossos colaboradores. E mais uma vez, obrigado pela atenção. Tenhamos todos um bom dia.